Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras. Na aula de hoje vamos abordar um tema específico da matéria de licitações, a sua aplicação na concessão de serviços públicos comuns. Temos muitas informações logo na abertura, mas não se preocupe, a gente vai conversar sobre cada detalhe. Vamos começar pelo básico. O que é serviço público? Serviço público é aquele prestado com o objetivo de atender às necessidades coletivas. É uma atividade cujo titular é o Estado, sendo criada por lei e submetida ao regime predominantemente público. O ponto é, nem sempre é o ente estatal quem vai diretamente executar essa atividade. É possível conceder a prestação de serviços à iniciativa privada, o que pode ser feito sob o regime de concessão ou então de permissão. A concessão de serviços públicos é disciplinada pela Lei 8.987 e pode ser definida como contrato administrativo por meio do qual o poder público, que é o poder concedente, delega a execução de serviços públicos a terceiros. A concessão comum, objeto do nosso estudo, subdivide-se na concessão de serviços públicos propriamente dita e na de serviços públicos precedidas de obra pública. E como isso se relaciona com a licitação, professor? A regra geral é que a concessão para o particular exige a licitação prévia, que deve ser processada na modalidade concorrência pública ou diálogo competitivo. Também é possível a inversão de fases da licitação e a participação nesse procedimento de empresa estatal. Alguns serviços e obras públicas devem observar obrigatoriamente o regime de concessão, como a exploração de obras ou serviços de barragens e as estações aduaneiras. Outros pontos de destaque em relação às concessões comuns são os seguintes: o contrato perdura por tempo determinado, a remuneração é feita por tarifa e os critérios de julgamento são próprios, como o menor valor da tarifa, por exemplo. E vale lembrar que a concessão será formalizada por contrato administrativo, que deve observar os comandos da Lei de Licitações e Contratos. E quanto à aplicação da Lei 14.133 aos procedimentos de concessão comum, professor? É isso que agora vamos analisar. No início da aula, falamos que as concessões são disciplinadas pela Lei 8.987, ou seja, possuem um regramento próprio. Essa norma, porém, não esgota todos os detalhes. A Lei 14.133 pode ser aplicada de forma subsidiária às concessões. E o que seria forma subsidiária? Esse é um conceito novo. A subsidiariedade significa que o teor da Lei de Licitações será aplicável nos casos em que a Lei 8.987 não disciplinar de modo expresso uma determinada questão. A própria Lei das Concessões também remete ao tratamento de determinados pontos à disciplina da norma geral. Alguns exemplos: alocação e matriz de risco, direitos dos contratados e a retroatividade da lei mais benéfica na aplicação de sanções administrativas. A Lei de Licitações, além de disciplinar o diálogo competitivo, que é uma das formas pela qual é feita a concessão, também prevê expressamente a aplicabilidade de suas regras aos casos de concessão e permissão de uso de bens públicos. Percebem as ligações entre as normas? Por fim, a Lei 14.133 traz uma hipótese de licitação dispensável quando da celebração de contrato de programa que envolva a prestação de serviços públicos. Sintetizando todas essas informações, podemos afirmar em relação às concessões comuns de serviços públicos que estas não são integralmente subordinadas ao regime da Lei 14.133, mas suas regras são observadas de forma pontual. Com o seu material de apoio, você aprofunda ainda mais os estudos sobre esse tópico. Se surgirem dúvidas, você pode contactar nossa tutoria, se tiver optado pela versão completa do nosso curso. Então, encerramos aqui a nossa aula de hoje. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.